A Rússia está sob um ataque aéreo sem precedentes. O maior bombardeio com drones desde o início da guerra. E isso é só o começo. Um movimento histórico, inédito até hoje, as maiores economias do mundo unidas para dar um ultimato a Moscou. O Kremlin e Putin estão com as costas na parede. Depois de um golpe desses, até os aliados mais próximos começam a se afastar. Traição na Polônia? Declarações contundentes e ações concretas. O que está acontecendo? Tudo de uma vez. Donald Trump voa para a Ásia, e os Estados Unidos anunciam a retirada de tropas. De onde? Para onde? Por que isso é tão grave? Vamos desvendar cada um dos eventos cruciais que estão mudando o mundo neste exato momento. A União Europeia coloca Hungria e Sérvia no banco dos réus. Os países enfrentam consequências devastadoras por violarem sistematicamente os princípios fundamentais do bloco. Orbán jogou sozinho e agora paga o preço. E tem muito mais, a notícia mais urgente e impactante do dia. Informações exclusivas que você não encontra em nenhum outro lugar. Acompanhe o comunicado oficial do Nesta. Análises rápidas, claras e antecipadas sobre Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e os bastidores da geopolítica global. Tudo o que você precisa saber, antes de todo mundo. Eles mesmos rejeitaram a paz. Mais de 750 drones em apenas 3 dias, a Ucrânia executou o maior ataque aéreo não tripulado contra a Rússia desde o início do conflito. As aves de ferro atingiram 15 regiões, a Crimeia ocupada e até o coração de Moscou voltou a tremer. Em uma única noite, o Ministério da Defesa russo alegou ter derrubado 112 drones. Mas a realidade é outra: explosões em série, evacuações em massa, incêndios incontroláveis e pânico generalizado. E o melhor está por vir. Em Elets, os drones amigáveis promoveram um verdadeiro show pirotécnico na fábrica Energia, onde são produzidas baterias para os próprios drones russos, além dos mísseis Kinjal e Iskander. 9 feridos, uma oficina reduzida a cinzas e escombros cravando o teto de um prédio residencial. Não são mais ataques cirúrgicos, é terror aéreo em dose cavalar contra um país que se recusou a parar a guerra. Aeroportos fechados, internet bloqueada em regiões inteiras, economia desmoronando e isso é apenas o aperitivo. As fábricas do complexo militar industrial estão sob fogo cerco, os drones avançam cada vez mais fundo, e o Kremlin entra em colapso. A Rússia fala em zona de amortecimento, mas na prática recebe uma carta de felicitações inflamável vinda dos céus. E, pelo jeito, isso é só a ponta do iceberg. O mundo está em compasso de espera. Os Estados Unidos hesitam, a Rússia avança, e China com Coreia do Norte observam de camarote. A administração Trump discute a retirada de 4.500 soldados da Coreia do Sul, justamente quando as ameaças de Pyongyang e Pequim estão mais intensas que nunca. Seria a maior redução de tropas desde os anos 1990, enfraquecendo a defesa de toda a região. Enquanto a Casa Branca afirma que nenhuma decisão foi tomada, os alarmes já soam em Seul e Tóquio. Uma análise séria sobre a retirada das tropas da Coreia do Sul provavelmente acenderia um sinal vermelho em todo o Indo-Pacífico. Coreia do Sul, Japão e Filipinas dependem de uma coordenação estreita com as forças americanas para se defenderem e projetar poder em uma área cada vez mais disputada. Enquanto isso, Washington perde o rumo na Europa. Em vez de pressionar Moscou como prometido, Trump vira as costas para as sanções e se distancia do conflito ucraniano. E a Rússia não perde tempo, impõe novas condições. Sergei Lavrov, chanceler russo, foi direto: quando chegarmos à assinatura de um acordo, a questão da legitimidade será decisiva. Se quem assina não tem legitimidade que convença ninguém, os sucessores poderão questionar tudo. O planeta entrou em uma zona de turbulência geopolítica, de um lado, a ofensiva russa, de outro, a paralisia americana. Aliados já discutem um plano B caso os Estados Unidos se isolem de vez. A União Europeia está prestes a fazer história. Pela primeira vez, pode tirar o direito de voto da Hungria. No dia 27 de maio, os ministros se reunirão no Conselho da UE para a 8ª audiência sob o artigo 7, a medida máxima por violações sistemáticas dos valores europeus. Se aprovada, Budapeste perderá uma de suas principais ferramentas de poder no bloco. Ou seja, isolamento político puro.
O artigo 7, parágrafo 3, do Tratado da UE, é claro: o Conselho, por maioria qualificada, pode suspender certos direitos do Estado-membro, inclusive o direito de voto de seu representante. O apoio de Orbán à Rússia, o bloqueio à ajuda à Ucrânia e a sabotagem das decisões de Bruxelas já esgotaram a paciência do Parlamento Europeu. Enquanto isso, o premier húngaro continua atacando Kiev com acusações absurdas: os ucranianos estão espionando para entrar na UE. Segundo Orbán, eles usariam serviços secretos e a oposição húngara para forçar a adesão, com gravações, operações clandestinas e milhões de euros em jogo. Pare roteiro de filme de espionagem. Mas enquanto isso, circulam na internet vídeos antigos de Orbán, de 2008, quando a Rússia invadiu a Geórgia. Na época, ele era categórico: Ucrânia e Geórgia deveriam ter entrado na OTAN no último summit. O agressor sempre tem uma propaganda brilhante, sabe justificar porque precisa bombardear. Em 1956, os russos disseram que a culpa era nossa por eles terem que atirar. Hoje, vão inventar qualquer desculpa para atacar a Geórgia. O que aconteceu com aquele homem? O que mudou? Você é a favor ou contra a posição atual de Orbán? E por quê? Vamos debater com argumentos sólidos nos comentários. Não dá para ignorar: Orbán está no poder desde 2010, são quase 20 anos moldando a Hungria à sua imagem. Enquanto isso, Putin e seus aliados foram banidos para sempre do plano de reconstrução da Ucrânia pelas 7 maiores economias do mundo. Não é apenas uma proibição, é um marco histórico que vai definir o pós-guerra. Quem financiou a destruição não lucrará com a paz. Sem contratos, sem obras, sem fornecimentos. O jogo mudou. E quem ficar do lado errado da história vai pagar o preço. O nova ordem global não deixa espaço para ambiguidades: ou você constrói o futuro, ou fica condenado ao passado. As palavras de François-Philippe Champagne, ministro das Finanças do Canadá, são um aviso sem volta: qualquer Estado ou organização que apoiou, direta ou indiretamente, a máquina de guerra russa não deve se beneficiar da reconstrução da Ucrânia. É uma questão de imperativo moral. Não se trata de retórica, são 524 bilhões de dólares em uma década, o maior plano de reconstrução da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E a Rússia? Zero. Nem um centavo, nenhum contrato, nenhuma oportunidade. O G7 já traçou a linha: em Banff, no Canadá, decidiram quem entra no jogo. E em Roma, uma conferência internacional está sendo preparada para atrair investimentos, restaurar garantias globais e transformar a Ucrânia no novo epicentro do capital mundial. Enquanto isso, Moscou ficou para trás. Não por acaso, mas por escolha. A história não perdoa quem aposta no lado errado, e agora, a conta está chegando. Traição. Foi assim que o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, classificou a promessa do candidato presidencial Karol Nawrocki de bloquear a entrada da Ucrânia na OTAN. A última coisa que a Polônia deveria fazer é ceder ou apoiar as demandas de Putin. Afinal, sua primeira exigência foi: Ucrânia fora da OTAN. E, de certa forma, isso se tornou a justificativa para esta guerra. Nawrocki não só prometeu vetar Kiev na aliança, como também descartou qualquer participação militar polonesa no pós-guerra, sugerindo que, em vez de soldados, a Ucrânia deveria receber empresários. E agora? Às vésperas do segundo turno das eleições, essa declaração virou um furacão político. Afinal, fazer o jogo do Kremlin pode custar caro, muito caro. A Polônia, que já pagou com sangue pela liberdade alheia, não pode se dar ao luxo de virar as costas para a história. Sérvia, o jogo duplo chegou ao fim. A Europa não sussurra mais, ela exige. E o recado para Belgrado é claro: não dá para sentar em dois bancos. O presidente ligou para Zelensky, falou sobre integração europeia e até destacou a importância da cooperação no formato Ucrânia-Sudeste Europeu. Mas uma semana antes, ele estava na parada de Moscou, aplaudindo o regime que bombardeia cidades ucranianas. Agora, a pressão é implacável. Kaja Kallas, alta representante da UE para Assuntos Exteriores, não deixou margem para dúvidas: nas minhas conversas com a liderança sérvia, fica claro que a adesão à UE segue como objetivo estratégico. Mas quero enfatizar: precisamos ver ações que comprovem essas palavras. São as reformas que vão levar a Sérvia ao bloco. Em Belgrado, é necessário progresso real, não há atalhos. E o que está em jogo? Não são só relações com Bruxelas.
São vistos sem restrições, investimentos bilionários e, acima de tudo, o futuro de um país. Enquanto isso, dentro da Sérvia, o que se vê é um vazio legal, passaportes russos e bielorrussos são rejeitados, cidadãos que renunciaram à nacionalidade russa ficam sem nada, e as reformas engavetadas. Promessas de uma rota europeia enquanto, na prática, tudo continua igual. Até o esquema dos passaportes dourados para investidores foi cancelado. Agora, até o direito de voto está em discussão. Até quando Vui vai conseguir dizer a todos o que eles querem ouvir, sem mudar nada? Escreva nos comentários. A Sérvia já escolheu um lado, ou será escolhida por ele? Que conselho você daria a um presidente que desfilou em Moscou mas fala em entrar na UE? É possível sentar em 2 bancos? Se não, por que ainda tentam? Nós lemos tudo. E o mundo também. Harvard x Casa Branca, a guerra contra a dissidência. Pela primeira vez, a Universidade Harvard, berço de 8 presidentes americanos, centenas de prêmios Nobel e a elite global, foi atacada diretamente pela Casa Branca. A administração Trump proibiu a instituição de receber estudantes internacionais, forçando 6.800 alunos a deixarem o campus ou se transferirem. O motivo? Recusa em entregar os nomes dos participantes dos protestos pró-Palestina. O Departamento de Segurança Interna deu um ultimato: entreguem provas e vídeos em 72 horas, ou a proibição permanece. Harvard, que formou presidentes e juízes da Suprema Corte, se viu no papel de réu, acusado de insubordinação e dissidência política. A mensagem é clara: quem desafia o poder paga o preço. Tragédia nos Estados Unidos, mais um acidente que expõe falhas. Um jato executivo Cessna 550 caiu em uma área residencial de San Diego, incendiando 15 casas e dezenas de carros. O bairro foi evacuado, e o fogo se espalhou rapidamente. A aeronave, que comporta até 8 pessoas, colidiu com um prédio na zona militar de Murphy Canyon, mas ninguém sabe quem estava a bordo, nem o número de vítimas. Enquanto isso, Trump voou, mas não para resolver crises. Adeus a todos. Parece ser o lema. A economia à beira do colapso, o mundo à beira da guerra, o progresso estagnado, mas o ex-presidente, mesmo sem assinatura no Salão Oval, dá um passo confiante rumo ao campo de golfe. Lá, entre churrascos e ostentação, ele pessoalmente distribuiu moedas da sua criptomoeda Cifrão Trump para investidores. No meio do banquete, fez um discurso, tirou a chapéu, ou o que restava dele, e dançou YMCA, um hino disco dos anos 70 que exige gestos exagerados e muito ridículo. A metáfora perfeita de como as crises globais são resolvidas hoje. Os assuntos sérios do mundo podem esperar, afinal, é quase fim de semana. E verão. Até figuras meio esquecidas, como Nikita Dzigurda, se sentem à vontade para fazer seu show. O patriota, cuja família mora na França, lançou uma música baseada em poemas de Lovrov e ainda o comparou à reencarnação de Alexander Griboyedov, o famoso diplomata russo. Dzigurda, em êxtase: comecei a acreditar na purificação da alma ultimamente. Que alma? E do que ela precisaria ser purificada? Discutam nos comentários. E você? Qual foi a frase que mais marcou você nessa enxurrada de absurdos? Compartilhe seu citato preferido, vamos compilar os melhores, destacar os mais curtidos e guardar como souvenir dessa era. Agradecemos por assistir até o fim. Por não desistir. Por exigir mais. Porque, no meio desse caos, alguém precisa estar atento. E esse alguém é você. Confie em mim. Seus comentários detalhados, suas reações e compartilhamentos são o combustível que mantém essa chama acesa. Não é só sobre gostar, é sobre agir. Porque cada voz que se junta a essa conversa é uma prova de que ainda há quem se recusa a engolir passivamente o que nos servem. Que seu dia seja tão brilhante quanto a sua capacidade de questionar e, se possível, improdutivo no sentido que realmente importa, livre da ilusão de que estar ocupado é o mesmo que estar vivo. Por enquanto, é isso. Mas não se engane, a próxima rodada de absurdos já está no forno, e você vai querer estar aqui para testemunhar. Até lá, que as notícias boas, as reais, não as de fachada, cheguem até você antes que Samuel decida censurá-las. Até breve. E lembre-se, a melhor forma de prever o futuro é impedindo que ele seja escrito por quem já provou não merecer a caneta.